A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos em Cristo, a todas as pessoas que têm me acompanhado nesse canal da Nação da Cruz. Eu trago para vocês um tema aqui bastante polêmico também, que é Deus odeia o pecador. Esse é o tema deste vídeo aqui, que eu vou fazer uma série de vídeos, 2 ou 3 vídeos, se assim o Senhor Deus permitir. Por que esse tema? Por que desse tema, Deus odeia o pecador? Deus odeia o pecador? Será que isso realmente é uma realidade? Será que isso realmente condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito de Deus, a respeito dos seus atributos? E olha que o atributo principal de Deus é o amor. Só aí já dá para ver que quão absurda é essa ideia de que Deus odeia o pecador. Mas Deus realmente odeia o pecador com base nesses argumentos que esses pregadores têm levantado dos seus púlpitos, dos púlpitos de suas igrejas e propagando esse absurdo? Não, eu já posso adiantar para vocês que Deus não odeia o pecador. Deus jamais vai odiar pecador algum na face da terra. Eu vou mostrar para vocês biblicamente. É lógico que isso não quer dizer que Deus aprova a injustiça, Deus aprova a iniquidade, Deus aprova o pecado. A Bíblia fala que o pecado será condenado onde quer que seja encontrado. Deus ele não aprova o pecado. E se o pecador não se arrepender dos seus pecados, logicamente que ele vai para o inferno, vai sofrer as consequências aqui na terra e na eternidade também. Mas dizer que Deus odeia o pecador, isso é a heresia das heresias. Eu estava assistindo aqui, e eu quero rebater dentro desses vídeos palavras do pastor Anderson Silva. Ele fez um estudo a respeito deste tema aqui, afirmando categoricamente, provando, entre aspas, que Deus odeia o pecador. Outros pregadores também têm difundido essa mesma ideia herética, absurda, ridícula, antibíblica de que Deus odeia o pecador. Temos o caso do pastor norte-americano Paul Washer, que tem também defendido essa ideia. Se não me engano, também Augusto Nicodemos, não tenho certeza, vi um vídeo dele por cima lá, acabei nem assistindo também, mas sei que tem outros pregadores, como eu vi na internet também, que têm defendido essa mesma ideia. De que Deus odeia o pecador. Que ele não odeia somente o pecado, mas que ele odeia também o pecador. Então, nesse primeiro vídeo eu quero mostrar aqui o que é o ódio na concepção bíblica, para que nós venhamos analisar se Deus realmente odeia como nós odiamos. No segundo vídeo eu vou mostrar para vocês quanto Deus ama o pecador. E no terceiro vídeo eu vou rebater filosoficamente, biblicamente também, e pela razão, pela lógica dos fatos, todas as palavras desse pastor Anderson Silva, do Paul Washer e de tantos outros que têm defendido essa ideia absurda de que Deus odeia o pecador. Tais ideias devem ser rebatidas, devem ser derrubadas por terra. Tais ideias, tal tipo de evangelho que esses homens têm pregado tem que ser combatidos. Por isso que eu estou aqui para combater esse tipo de palavra que não leva esperança para ninguém. Muito pelo contrário, leva mais revolta contra Deus, mais ódio contra Deus. E eles ainda se escondem atrás de argumentos da justiça de Deus, mostrando que isso está se tratando da justiça de Deus. Ora, vocês vão ver durante o desenrolar desses vídeos aqui os absurdos que eles falaram a respeito deste assunto. Mas vamos lá. Neste primeiro vídeo eu quero tratar a respeito deste assunto, se Deus odeia o pecador, especificamente no que diz respeito à palavra ódio. Disso que eu quero tratar aqui neste vídeo. O tempo não é curto, por isso que eu vou fazer vários... O tempo é curto, aliás, por isso que eu vou fazer vários vídeos aqui, 2 ou 3, não sei quanto que eu vou fazer aqui, para explicar esse assunto. Muito bem, a palavra ódio no dicionário da língua portuguesa significa raiva, repugnância, aversão, entre outros sentimentos de oposição que a gente tem contra algo, contra alguém, contra alguma coisa. Então, ódio é raiva, repugnância, aversão. É aquilo que queima dentro de você. É aquilo que te faz ter aversão. Você quer distância de você. Isso é ódio. E qual é o texto base que eles têm usado? Texto base que, na verdade, não dá base nenhum, não dá fundamento nenhum, fundamentação nenhuma para aquilo que eles falam, por falta de entendimento espiritual, eles querem explicar algo, como se eles tivessem tido um entendimento correto desses versículos, quando na verdade não tiveram coisa alguma, mas um entendimento totalmente distorcido da palavra do Senhor Deus, e que chega a ser um verdadeiro ultraje, uma ofensa, uma verdadeira blasfêmia, porque isso é uma verdadeira blasfêmia contra o caráter de Deus, contra esse atributo tão glorioso de Deus, que é o amor. Deus, ele é amor, é todo amor.
Então, o texto que eles usam, se encontra lá em Salmo 5:5, onde fala que Deus odeia a todos os que praticam a maldade. Eu sei que à primeira vista pode parecer para vocês que aqui está se referindo realmente, que Deus está realmente odiando as pessoas. Realmente, o texto fala isso. Deus odeia, né, a todos os que praticam a maldade. Logicamente que não está falando aqui que Deus odeia a maldade, embora ele odeie a maldade. Está se referindo aqui às pessoas que praticam a maldade. Tudo bem, o texto realmente fala isso, que Deus odeia as pessoas que praticam a maldade. Agora, o fato aqui, e este é o motivo pelo qual estou aqui, é para mostrar em que sentido é este tal ódio com que Deus manifesta contra essas pessoas. Será que é o mesmo ódio com que nós odiamos as pessoas aqui na Terra? Que tipo de ódio é esse? É o mesmo ódio? Porque eles colocam no mesmo patamar esse ódio. Eles colocam no mesmo patamar. Falam de justiça aqui, falam de justiça ali, como se Deus fosse como qualquer um de nós. Parece que eles estão pregando um evangelho, né, um evangelho antropocêntrico, colocando atributos humanos em Deus, como se Deus fosse igual a nós. Então nós temos que entender, e isso vai ser muito discutido aqui, nós temos que entender o linguajar, a língua portuguesa, ou qualquer idioma das nações deste mundo aqui, são pobres, muito pobres, isso eles esquecem, para expressar aquilo que a Bíblia Sagrada quer falar a respeito do campo espiritual, especialmente no que diz respeito às palavras de Deus. Isso nós não devemos esquecer. Eu vou provar para vocês com relação a isso que eu acabei de falar, que a nossa língua é pobre, toda língua, todo idioma é pobre, né? Nas próprias contradições desse pastor Anderson Silva. Ele mesmo caiu em contradições, e muitas contradições aqui que ninguém passou batido, né? Porque as pessoas que estão ali assistindo, né, não tem muito tempo para analisar aquilo que ele está falando. Mas se assistirem, voltarem a assistir as pregações dele, a pregação dele com relação a este assunto aqui, vão notar com clareza essas contradições que eu vou falar para vocês nos vídeos subsequentes. Bom, Salmo 5:5 é um dos textos base em que eles se baseiam, se fundamentam. Na verdade, é uma areia movediça nesse fundamento deles, onde fala aqui que Deus odeia todos os que praticam a maldade. E no Salmo 11:5 fala que Deus também odeia o ímpio, ou os ímpios. Deus odeia o ímpio. Aí, pastor Éder, está falando, então, se Deus odeia o ímpio, se Deus odeia todos aqueles, ou todas as pessoas que praticam a maldade, então Deus odeia realmente o homem? Biblicamente, sim. Agora, você tem que saber entender em que sentido é este ódio, para que você não caia nessa aberração de acreditar que Deus odeia o ímpio. Eu vou mostrar as implicações gravíssimas de acreditarmos que Deus odeia o ímpio. Vou mostrar para vocês. Mas, pastor, a Bíblia não fala, voltando aqui, a Bíblia não fala que Deus odeia os ímpios, que Deus odeia todos os que praticam a maldade? Sim, vamos compreender, por isso que eu estou aqui. Estou aqui para lançar um pouquinho de luz sobre o seu entendimento. Mas vamos lá. Para que a gente não se estenda muito, qual o sentido da palavra ódio na Bíblia Sagrada? Igreja, tem vários sentidos. Igreja, né? Tem uma mania de chamar as pessoas de igreja, mas você é uma igreja de Cristo também, se você aceitou Jesus. Qual o sentido da palavra ódio na Bíblia Sagrada? Tem vários sentidos, a começar pela palavra renúncia. Eu vou dar alguns dos sentidos aqui, não vou abranger todos, é claro, porque, como eu falei para vocês, o tempo não comporta tudo isso. Não é uma pregação onde eu estou num púlpito pregando, né, 1 hora, então é difícil. Então, dos significados aqui é renúncia. Isso que eu estou falando. Nós não podemos colocar a palavra ódio com seu sentido, como ele deu lá, o Anderson Silva deu no sentido hebraico ou grego, se eu não estou enganado, acho que é hebraico, que ódio é ódio mesmo, né? Não, ódio não é bem assim também não. Não é bem assim não, Anderson. Você está totalmente errado, meu filho. Está totalmente equivocado. Então, a palavra ódio tem vários significados dentro da Bíblia Sagrada. Olha esse significado aqui, renúncia. Renúncia. Em João 12:25, está escrito assim, ó: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Então, aqui está no sentido, o ódio aqui está no sentido de renúncia. Jesus está falando, aquele que ama a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida vai ganhá-la para a vida eterna. Aquele que odeia a sua vida em que sentido? No sentido de renúncia. Renúncia. Não é no sentido de arder
trincar os dentes de raiva, de ódio. Que coisa ridícula isso! Nós trincarmos o dente, nós ficarmos vermelho de ódio, como eles querem passar a ideia da nossa própria vida. Quem é que tem ódio da própria vida? Até dos pecados nós não odiamos o pecado nesse sentido, odiamos no sentido de termos de renunciá-los. Qual o homem que pode dizer, eu odeio o pecado a ponto de sentir raiva, ódio do pecado? Não, a nossa natureza é apegada ao pecado. A nossa natureza gosta do pecado, tem prazer no pecado. Agora, quando Deus fala para nós odiarmos o pecado, não quer dizer que ele fala, trinca o dente de raiva, fica sem dormir. Não, renuncia como algo que não vai trazer benefício nenhum para a sua vida. Renuncia esse pecado. Larga a mão desse estilo de vida que você está vivendo, estilo de vida pecaminoso. Então veja só, um dos sentidos da palavra ódio na Bíblia Sagrada que eu estou mostrando para vocês aqui é de renúncia. Mostrei para vocês aqui. Quem ama a sua vida perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida ou renuncia a sua vida por amor a Cristo vai ganhá-la para a vida eterna. Então, o ódio tem um sentido de renúncia. 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 Outro sentido da palavra ódio dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, é a aversão. O que é a aversão? É você ter uma oposição interna do coração a um determinado tipo de coisa ou pessoa, uma certa repugnância, eu acho até uma palavra até forte. É uma oposição do coração, dos seus sentimentos com relação àquilo. Eu não quero aquilo ali, eu tenho aversão a isso. Então, isso está registrado aqui no Salmo 45:7, eu vou mostrar para vocês aqui, está marcado. Salmo 45:7 fala: Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Você percebeu aqui? Percebeu o sentido aqui que eu estou mostrando para você? O sentido de aversão? Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Ou seja, tem aversão à impiedade. Então, ódio aqui está no sentido de aversão. Veja bem. Outra palavra onde mostra o ódio como no sentido de aversão se encontra lá em Malaquias. Em Malaquias 2,16, onde fala-se que Deus, ele odeia o repúdio, ou seja, o divórcio. Deus odeia o repúdio, o divórcio. No sentido de que? Aversão. Ele é contra aquela ideia. Achei a definição agora de aversão, né? Uma definição mais clara para que você possa compreender. Ele é contra a ideia do divórcio. Ele é contra a ideia da iniquidade, da existência da iniquidade, da prática da iniquidade. Isso é uma aversão. Não quer dizer que Deus fica trincando os dentes, né? Nessa ilustração que eu sempre estou dando para você, chutando o pau da barraca lá no céu, chutando a mesa, a cadeira lá em cima, vamos dizer no modo ilustrado lá, porque ele tem ódio da iniquidade, ódio do divórcio. Não. Não, Deus não está agindo desta forma. Deus não está se descabelando lá quando ele lembra do divórcio. É apenas uma ideia que ele tem aversão. É uma ideia da qual ele é contra. É uma ideia em que ele não aceita. Isso chama-se aversão. Aversão. Ele não suporta a ideia do divórcio. Entendeu? Então, este é um outro significado da palavra ódio dentro da Bíblia Sagrada. Outro significado aqui, que nós vamos encontrar em Provérbios, vou mostrar para vocês, Provérbios capítulo 15, versículo 10, tem um sentido de rebelião. Aqui fala assim, correção severa há para o que deixa vereda. Vereda é caminho. Correção severa há para o que deixa vereda. E o que odeia a repreensão morrerá. O que odeia a repreensão morrerá. Então, odiar a repreensão aqui está no sentido de resistência à repreensão. Por que Deus repreende alguém? Para mudar de caminho, mudar de vereda, mudar de atitude. Repreender aqui é puxar a orelha. Então, quando Deus repreende alguém é porque Ele está puxando a orelha de alguém. Está falando para alguém, olha, eu não quero que você ande por esse caminho. Quantas vezes eu vou ter que falar para você não andar neste caminho? Ele está repreendendo a pessoa. E a pessoa que não dá ouvido para aquilo ali, significa que, se ela não está dando ouvido para aquilo, significa que ela vai continuar caminhando na mesma vereda de pecado em que ela está caminhando. Então, ela odeia a repreensão. Odeia em que sentido? Ela tem resistência à repreensão. Deus repreende, mas ela resiste àquela repreensão, como que falando, como que dizendo, não,
O Senhor está me repreendendo, mas eu vou continuar assim neste caminho aqui. Está resistindo, está levantando resistência. Assim como a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O pecador está resistindo a Deus, está resistindo. Então, olha só, o que odeia a repreensão morrerá, odeia nesse sentido de resistir. Isso aqui não serve para mim, não quero saber dessa repreensão, da sua palavra aqui, das suas advertências, eu vou continuar neste caminho. Então, aqui eu mostrei para vocês apenas alguns conceitos a respeito, alguns significados a respeito do ódio. Então, esse ódio é diferente daquele ódio que nós sentimos. Esse ódio de Deus é diferente daquele ódio que nós sentimos pelas pessoas, que nos deixam, esse ódio que nós sentimos pelas pessoas, sim, nos faz sentir raiva, nos faz sentir desejo de vingança, azedume no nosso coração, ficamos amargos, azedos no coração, ficamos inquietos, ficamos sem dormir, com o estômago doendo, a mão gelada. Nós queremos esganar, matar a pessoa, fazermos mal à pessoa. Deus não tem esse tipo de ódio que nós temos. Então, esses pregadores, eles acabam colocando tudo dentro do mesmo saco, dizendo que Deus tem exatamente esse tipo de ódio que nós, esse ódio humano que nós temos com relação, que nós temos com relação ao ser humano. Deus também tem esse mesmo ódio. Esse é o erro deles. Então, falta interpretação bíblica com relação àquilo que a Bíblia diz a respeito de ódio. Deus não odeia, portanto, o pecador no sentido de ter raiva do pecador. Não, Deus tem misericórdia do pecador, por isso que ele trabalha com o pecador. Eu vou falar isso mais tarde nos outros vídeos. Por enquanto, eu vou parar por aqui, mas eu vou dar seguimento nesse mesmo assunto. Amém? Fique com Deus e me aguarde até o próximo vídeo.